Olá, hoje aqui no Frente a Frente, o professor, cientista político Eduardo Magalhães. Ele que tem toda a sua formação acadêmica nos Estados Unidos e também já tem premiação, não é, na Espanha e aqui no Brasil. O professor Eduardo Magalhães faz um balanço do processo democrático do Brasil desde a transição. Fala também sobre os fatos que marcaram esse período e a necessidade de a sociedade brasileira e os três poderes estarem atentos a princípios constitucionais para que o país não retroceda as conquistas alcançadas com a Constituição de 88. Pelo menos é esse norte que a gente pretende dar à entrevista, mas, claro, muito ou algo de novo pode surgir. Professor, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco mais uma vez, dando a sua contribuição científica para um assunto que é do interesse de todos, né? Que é a ciência política, ela que interpreta a realidade e que dá respostas também, né? Professor, façamos nesse primeiro bloco do programa uma retrospectiva sobre a nossa experiência democrática. Que análise o senhor faz do caminho percorrido pelo Brasil? Olha, primeiro registrar minha satisfação de estar de volta aqui ao programa e conversando com uma clientela diferente, um espectador diferente de outros canais onde eu tenho dado entrevistas. E lembrar que faz muito tempo que eu não fazia esse programa e a história do Brasil ela está relacionada com a sua presença na televisão alagoana. Você tem um papel importantíssimo na história política de Alagoas, com os programas que você teve na Gazeta, na TV Gazeta, e a sua presença como uma estudiosa da política do estado de Alagoas. Eu tenho me afastado um pouco da ciência por uma coisa pessoal, que eu até vou contar aqui. Eu tive uma experiência de uma cirurgia cardíaca e eu descobri, durante o processo de cirurgia, que tudo que eu sabia, todo o meu conhecimento, era dividido em duas partes. Um conhecimento afetivo e um conhecimento mesmo real, material. O conhecimento afetivo estava registrado dentro do coração. E o conhecimento, o cognitivo mesmo, estava registrado dentro do cérebro. E isso fez com que eu passasse a ser muito cuidadoso para não misturar as duas coisas. Se alguém preferiu que a parte emotiva ficasse no coração, eu fazer com que ela fique lá. Não vou misturar com a parte mais cognitiva que está perdida na confusão do cérebro, não é? Uhum. Mas isso me deu uma oportunidade grande, uma cirurgia cardíaca que eu fiz, de me conhecer como uma pessoa que sabe muito pouco. E antes da cirurgia eu até pensava que sabia demais. Que sabia mais. Estou até escrevendo um livro que, por malvadeza, eu coloquei o título de Pensava que Sabia Tudo. Para o leitor, quando começar a ler, ele vai ter que se perguntar quem é que pensava que sabia tudo. E se identificar também. Porque com pode essa ser condição, eu pensava, né? que sabia Exatamente. Tudo. Não, você não se sinta tão inteligente que você também pensava que sabia tudo. Ou ela, a Gorete, pensava que sabia tudo. Eu nunca pensei, professor. Eu estou dizendo, ou seja, um livro é que para todos nós estamos submetidos a essa decisão, crivo, né? De que quem é que sabe tudo? Ninguém sabe tudo, porque é impossível saber tudo. Exatamente. Então, foi uma experiência de vida interessante, porque eu descobri, primeiro, que eu tinha outras coisas a fazer. Eu, aposentado, né, da Universidade Federal de Alagoas, eu já achava que a minha contribuição, a minha missão estava cumprida. Quando em realidade não está, nunca está cumprida. Você sempre tem novos desafios, é apenas que as pequenas coisas você consiga transformá-las em grandes desafios. Então, para mim, é o desafio da vida e o desafio de apreciar a vida de uma maneira que eu anteriormente não tinha tido o cuidado de apreciar. Então, para mim, as coisas mudaram demais, principalmente as pessoas. Não? Eu sempre tive
uma apreciação especial pelas pessoas. Para mim, as pessoas são mais importantes de qualquer outra coisa. E tanto vivendo nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Mais de 20 anos nos Estados Unidos. Mais de 20 anos. Então, eu tenho tido a disciplina pessoal de manter como principal ingrediente da vida as pessoas. É a melhor opção. É a melhor opção. A mais feliz, eu diria, né, professor? E agora, depois dessa situação, eu começo a pensar como cientista político, e o que eu sei mais sobre política é como cidadão, não como cientista. Porque como cientista você fica tentando explicar o que não precisa ser explicado. Porque ele precisa ser narrado. Uhum. Mas a explicação vai depender de como a pessoa vivenciou ou apreendeu aquele fenômeno ou aquela situação que ele viveu ou que ele tem conhecimento. Então, tudo isso tem afetado e para completar essa mudança minha, veio o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma excrescência política, excrescência do ponto de vista de ser completamente inusitado. Diferente. Completamente diferente. É uma coisa... E ele poderá ser o tipo de presidente que o Brasil precisava. Porque não há nenhum do presidente... Para uma transição, digamos assim, do que era antes e do que pode ser depois. Para uma realidade que o Brasil nunca teve a coragem de exercer. Nós sempre vivemos sob a influência de outros povos. O brasileiro que eu considero o povo mais criativo, mais agradável, mais brincalhão, mais cheio de invencionismo e irreverência. O Brasil, dentro do Brasil, é uma espécie de ente ainda esperando que as coisas aconteçam. Na minha vivência fora do Brasil, eu nunca conheci um brasileiro que não tivesse tido muito sucesso. Fora? Fora do Brasil. Certamente. E no Brasil é esse marasmo terrível que parece que nós não conseguimos sair do lugar. O presidente Bolsonaro é o oposto de todos os presidentes que nós já tivemos na história do Brasil. Nada se compara ao presidente Bolsonaro. Absolutamente nada. E principalmente porque quando eu vejo alguém falar que o Bolsonaro não se preparou para ser presidente da República, você não precisa se preparar para ser presidente da República. Você precisa se preparar para levar avante os projetos, as ações que possam fazer com que o povo que você vai dirigir atinja a plenitude do bem-estar e da felicidade. E o presidente Bolsonaro, eu tenho certeza absoluta, não o conheço, não vou conhecê-lo, mas eu tenho certeza que no fim da tarde, na happy hour, você vai encontrar poucas pessoas mais agradáveis do que o presidente Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta. Ele é quem sabe mais piadas, ele é quem sabe mais histórias de negros, de prostitutas, de homossexuais, de tudo que a gente acha graça como brasileiros. Essa é a cara do brasileiro, é o Bolsonaro no fim de tarde, depois do expediente. Agora não, que ele como presidente não tem muito tempo para essas coisas. Mas eu tenho certeza que ele é é como uma pessoa que eu conheço muito bem, que é o centro de toda a atenção. O centro da atenção é o presidente Bolsonaro. E ele está tentando fazer isso como presidente da República. Ele não é outra pessoa. Ele não é o que o cientista político Eduardo Magalhães gostaria que ele fosse. Ele é o que Jair Messias Bolsonaro é. Então vamos na busca da identidade do presidente. Por exemplo, na condição, ele tem a sua identidade pessoal, não é? A sua irreverência, digamos assim, mas enquanto chefe de Estado, ele não pode declinar de uma forma pejorativa sobre a esposa de um outro chefe de Estado. Esses episódios... Mas aí eu estou dando um exemplo muito... Sabe o que isso se chama? Educação doméstica. Não tem nada a ver com a presidência da República. Algumas famílias não se preocupam em treinar os filhos
para ter um relacionamento diferente com as outras famílias. É por educação doméstica, né? Que ele fala tanto da família. Provavelmente na família dele era interessante dizer que uma mulher era feia, ou que a esposa do padrinho dele era feia. Isso é uma coisa, costumes que vão à praça. Não é recomendável para uma pessoa pública, sabendo que ela vai expor aquilo que ela, no privado, não ter, e na condição de presidente ganha, claro, sim, uma proporção bem maior, né, veja professor? Bem, o que é importante... É exemplo, né? Eu acho que ele devia ter, e eu me lembro muito bem do presidente Sarney falando da liturgia do cargo, mas é uma liturgia falsa que nós criamos. Não é uma liturgia que um político criou. Não é uma liturgia que um cidadão que exerceu a presidência da República criou. Nós, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, estudiosos, historiadores, começamos a dar certas marcas que eram a personalidade de um determinado presidente da República. O presidente Bolsonaro não. Ele é ele. E com todas as suas irreverências, idiosincrasias e outras. Ele não é um homem preparado, ele não é um intelectual, nem precisa ser para ser um bom presidente da República. Ele é um capitão, além de tudo, ele não teve o sucesso que as pessoas que vão para a Academia Militar das Agulhas Negras têm. Quando você vai para a Agulhas Negras, você vai ser treinado para ser general. General, vai ser o chefe de tudo. Se você termina como capitão, a sua carreira foi limitada a um princípio, não teve continuidade. Mas, ao mesmo tempo, ele optou por uma carreira diferente e foi eleito 7 vezes deputado federal do Rio de Janeiro. Um fato que marcou a presença do então deputado Jair Bolsonaro foi durante o episódio do impeachment da então presidente Dilma, em que ele fez referências ao general Ustra, que era um general afeito, né, às práticas terríveis, né, na época da ditadura, da tortura. E isso, de alguma forma, não diz alguma coisa, professor? Não, diz muito, que ele é uma pessoa que tem seus ídolos, como eu tenho. E o ídolo dele é um sanguinário, um ditador que acredita em tortura. É uma questão dele, é uma escolha um tanto grosseira e sem muito sentido, mas é a escolha dele. Como eu tenho uma admiração por um Vinícius de Moraes, ele tem admiração pelo general Ustra, né? Eu fosse ele, eu não compartilharia desse sentimento com as outras pessoas. Mas, se ele acha que essa é uma carreira de um general, de uma pessoa importante, é ser adepto ou cultor da tortura, é uma questão dele. É uma questão pessoal, não tem nada a ver com o fato dele ser presidente. O fato dele ser presidente e introduzir a tortura no governo brasileiro, aí a história muda. É outra história, né? Mas você pode ter, a história do Brasil é cheia desses... Nós não temos heróis. E por que nós não temos heróis? Por que será que o Brasil não tem heróis? A sociedade brasileira não tem heróis? Porque a nossa história não tem uma continuidade. Nós passamos um período colonial, que é substituído por um período do Reino Unido, Brasil e Portugal, depois passamos para o Império Brasileiro, depois passamos para a República. Então, os heróis de um período, Gorete, não podiam ser heróis do outro período. Resultado, nós não temos heróis, porque eles não podiam ser cultuados quando passaram. Os da colônia, quando passaram para o Império, não podiam ser mais admirados, nem louvados, nem cultuados como poderiam ser se houvesse uma história do Brasil de uma continuidade de eventos e de episódios que nós não temos. Professor Eduardo Magalhães, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Eu espero você. Até já. Quem doa sangue, doa esperança.
recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta para o segundo bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, cientista político Eduardo Magalhães, né, que nos fala sobre a democratização brasileira, faz um balanço do processo democrático no Brasil, desde a sua transição. Professor, a pergunta que eu fiz no primeiro bloco que ficou pendente. Que análise o senhor faz do caminho percorrido até agora? A primeira análise é que a democracia não pode ser o sistema de governo para o brasileiro. Nós já optamos por uma coisa que não combina com a nossa cultura e tradição. A democracia é baseada em 2 princípios básicos: liberdade e igualdade. O brasileiro odeia ser igual. O brasileiro odeia ser igual a outra pessoa. Todo brasileiro é diferente. Todo brasileiro é único, especial e melhor do que outras pessoas. Não é melhor porque seja mais competente, é porque é melhor. Ele se acha melhor. Como cidadão, ele acha um cidadão privilegiado porque é ele. Então, onde você São tem... universos isolados que se colocam? Completamente professor? isolados. O brasileiro... Mas isso é uma leitura... É uma leitura científica. Científica. Os princípios... Sociológica, política, tudo. Os princípios elementares da democracia são liberdade e igualdade. Esses são os pilares da democracia. A liberdade e a igualdade. A democracia americana é baseada só São nesses princípios antagônicos, o senhor quer dizer, não, a formação não seriam, do brasileiro? São porque o brasileiro não gosta de igualdade. Não gosta de igualdade. Olha, Gorete, eu vou lhe dar um exemplo. Aqui na Jacarecica, nós temos um condomínio, um conjunto residencial, que foi construído há mais de 20 anos. Há 20 anos, todas as casas eram iguais. Todas. Você não tem mais nenhuma casa que seja, pelo menos, parecida com a outra. Nenhuma parecida. Mas isso é um fenômeno brasileiro? É brasileiro. Ainda vou dar outro exemplo aqui no Brasil. Aqui tem 2 conjuntos residenciais. Um é Sonho Verde. O outro é Sapori di Mare. Um é brasileiro, o outro é italiano. Foram construídos exatamente ao mesmo tempo. Juntinho. O brasileiro, todas as casas são diferentes. O Sapori di Mare continua igualzinho ao que era 30 anos atrás. Todas as casas são iguais. Está aqui, na praia de Paripoeira. Paripoeira e Pioca, por ali. Por ali, a mesma coisa. Conheço. Você vai às cidades da Europa, você passa por ruas que todas as casas são iguais. Você não passa num beco em Alagoas que tenha 2 coisas iguais, se for residencial. Porque é a marca do... Eu tinha uma filha que gosta muito de festa. Gostava, agora ela é uma profissional. E nós íamos para o Carnaval da Bahia. Saíamos daqui, de manhã, chegava tarde, íamos no mercado modelo para pagar o abadá. 5.000 abadás. Todos iguais. Na festa, na praça, à noite, não havia mais 2 iguais. Todos eram diferentes. Todos, sem exceção. Então, um povo que é baseado na desigualdade não pode funcionar bem num sistema de governo
Essa desigualdade que o senhor relata, que é de cunho, digamos assim, social, para aquilo que o brasileiro acha que pode ser melhor que o outro, pode ser a origem também da razão da desigualdade social que nós vemos nas ruas, por exemplo? Sabe por quê? Porque você não se sente mal com a infelicidade. Não incomoda. Não incomoda. Porque você só pensa em você. Aí tem uma pitada de egoísmo. Mas é claro, mas o brasileiro é egoísta. Essa coisa da gentileza, da delegacia, é só na teoria. Aqui mas que espelho tem o brasileiro para ser assim, já que, digamos assim, o senhor falou da Europa e a gente observa que tamanha as igualdades que nós vemos na arquitetura, por exemplo, no físico, há também na prestação de serviço, a sociedade, a coisa pública. Essa prestação de serviço não é a nossa característica, porque uma das coisas mais importantes é a participação coletiva da sociedade. Isso é uma coisa recente que tem muita dificuldade para prosperar, porque ela não é baseada no indivíduo, é baseada no grupo. E as coisas que são baseadas no grupo não funcionam. A única coisa que funciona no Brasil em grupo, mas esse grupo é o resultado de um acúmulo de indivíduos, é o carnaval, a escola de samba. Essa é a única coisa que é coletiva, mas um coletivo que é uma soma de indivíduos. E na sociedade americana tem uma lei, uma coisa que diz a pluralidade do um. É isso que você tem. São indivíduos que cada um, aquela coisinha que faz a diferença, aquela é a minha contribuição. Ele é o melhor, o samba é o melhor, porque eu botei uma palavra no samba. Os enfeites que são utilizados. Os adereços. Tudo isso, cada um é o melhor, porque fui eu o que eu fiz. É o que se destaca mais. Então, essa característica é a coisa mais brasileira, é de ser único. Único. Para você ter uma ideia da evolução da história do Brasil, nós tivemos os 2 primeiros presidentes, não deixaram uma marca sequer. Você teve a consolidação da República, né? Na proclamação da República, você teve uma consolidação, talvez, das Forças Armadas, porque não permitiram a invasão, mas do ponto de vista de governo, o Brasil começa a ser governado no terceiro mandato com Prudente de Moraes. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto são apenas uma grande festa, porque são alagoanos que proclamaram a República do Brasil e a consolidação com o nosso Floriano Peixoto. Mas, então, não há como você fugir da realidade de que nós somos, acima de tudo, brasileiros. Nos Estados Unidos, eu era brasilianista. Eu tenho 2 filhos que são professores dos Estados Unidos, por sinal, os 2 são professores titulares de universidades americanas, são brasilianistas e também já defendem essa ideia de que a característica principal do brasileiro é ser diferente. É ser diferente. Professor, desde sempre, como se justifica essa ineficácia dos governos em tratar de solucionar os problemas econômicos e sociais que afetam a maioria da população brasileira, mas que não se coloca sempre, por exemplo, um plano econômico para resolver todas essas situações, e a gente vê que poucos foram os pacotes que realmente foram abertos e resultaram em alguma coisa. Você está dando uma tese aqui em defesa do que eu acabo de dizer. Sabe por que não tem como funcionar? Porque você não tem projetos conjuntos. Você estudar a história dos Estados Unidos, do século XIX, eles botaram na cabeça que era o povo escolhido, sabe? O povo escolhido. Então, todo cidadão americano que ia para uma escola, ele sabia que ele tinha sido escolhido para ser o cidadão mais importante do mundo. Isso no século XIX. Depois... Essa foi a cultura, não é? Mas não era de um. De todos. Era de todos. E o segundo, eles criaram, depois de serem o melhor, que cada um podia ser
o seu sonho, o sonho americano. Todo mundo tinha seu sonho americano. E sabe qual era o sonho americano? Ser feliz. Não é ser rico. Não é ser rico. Que é uma diferença, né? Uma diferença imensa, estúpida, sabe? Ser feliz. É a única Constituição. Na primeira linha da Declaração da Independência dos Estados Unidos, tem que o homem tem que ter o direito de ser feliz. Esse é o maior direito do cidadão brasileiro, do mundo. E para ser feliz não pode existir preconceitos de raça, de Vem aí uma ironia. gênero, enfim, a gente evoluiu, chegamos ao século XXI e questões elementares ainda são tratadas como divisionistas da sociedade, né? Por várias razões. Tudo que, e aí, no caso do preconceito, você vai ter uma situação extremamente delicada, que o maior preconceito é oficial dos Estados Unidos, que era o negro, era um cidadão que valia 3/5 de um cidadão branco. Terrível. Tá? E eles... É uma contradição terrível. Não é uma contradição que vai evoluir para deixar de ser. É uma evolução, tem uma realidade, porque a escravidão é milenar. A coisa mais normal do mundo era ter escravidão. Eram cidadãos que eram cidadãos de segunda classe. Esse evolui com o conhecimento de que não estou só. Que eu não estou só. Que eu sou parte de um grupo que tem algum objetivo por ser um ser humano, né? Porque eu estou lendo um livro agora do Gomes sobre a escravidão. E você vai ter a escravidão aqui na América Nova, né? No Mundo Novo, Novo Mundo, a partir do século III, IV, que você já tem. E na Idade Antiga, você tinha pessoas que eram escravas. Na Idade Antiga, a história pode justificar, mas hoje termos trabalhos análogos à escravidão já é uma coisa absurda. Né? Porque aí nós introduzimos um fator que é decisivo e é fundamental para o Brasil ser ainda um país de segunda classe. É educação. O que nos iguala é a educação. Pois é, e na educação a gente está vendo desde governos anteriores, né, contingenciamentos, Michel Temer fez contingenciamentos na educação, há mais restrições, mais cortes, agora as universidades estão no olho do furacão, enfim, está se atacando um setor que pensa, né? Um setor que questiona, um setor que prepara o cidadão para ser crítico. Isso não é um risco. Quando o mundo todo está investindo no conhecimento, o Brasil fazer essa opção? Olha, o Brasil nunca fez opção por educação, né? Pelos cortes, exatamente. Pelos cortes, você tem que... Todo o país, infelizmente, faz. A arte e a educação são os primeiros a serem cortados em todos os orçamentos do mundo, onde eles cortam primeiro. Independente da economia. Independente da economia e do país. Nos Estados Unidos, ou não. Estados Unidos faz a mesma coisa. Quando vem corte, começa naquele que você não sente, ou parece que a estrada mais asfaltada chama mais atenção. A diferença do país em desenvolvimento como o Brasil é que esses cortes, eles acontecem também nas ações que são mais estratégicas, como educação, saúde, segurança pública, não é, professor? Olha, o principal problema que eu vejo no Brasil é a educação. E nós, com todos os avanços, inclusive os avanços trazidos pela Constituição de 1988, o avanço no pensamento da educação brasileira não tem saído do lugar. Porque não se admite que você ainda hoje tenha no Brasil somente 20% de escolas em tempo integral, ensino médio e fundamental. Somente 20%. Então, isso não tem mais desculpa. Não tem como explicar. Explica que é uma cultura,
uma civilização que valoriza muito pouco o conhecimento coletivo, valoriza o seu. Dou um exemplo a você. Olhe, Gorete, para você conhecer o Brasil, há um fenômeno que ocorreu em 1757. Foi eleito primeiro-ministro de Portugal o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal rompeu com os jesuítas, expulsou os jesuítas de Portugal e, obviamente, do Brasil. No Brasil, em 1757, havia 17 escolas, no Brasil todo, 17 escolas, fecharam. De 1757 a 1808, o Brasil não tem uma só escola funcionando. Que prejuízo. Nenhuma. Zero. Zero. E é o período de maior ebulição da história da humanidade, que é o iluminismo. Exatamente. Pois nesse período de 1557 a 1808... Há um vácuo, né? O Brasil tem um vazio completo total. Então, esse é o tipo de coisa que você vai demorar muito a superar, principalmente se a superação não passar a ser uma coisa prioritária. A primeira decisão governamental quanto a essa educação brasileira foi de Dom João, o nosso imperador. Dom João VI. Dom João VI. Ele abriu uma escola de belas artes. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Uhum. O cidadão... Está até hoje. Ainda é hoje, pois bem. O coletivo não era importante. E depois, já em Dom Pedro I, nós criamos uma faculdade de medicina para tratar da família real. Para tratar da família real. Não é do todo. Era do particular, do indivíduo. Já era do particular. Já era do particular. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Parece que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. Agora ele tá caminhando a cura dele. Falta pouco. Uma vitória pra mim e pra ele. O verde das florestas está em nossa bandeira e ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace, somos por todos. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor, cientista político Eduardo Magalhães, que atuou e agora está aposentado da Universidade Federal de Alagoas, tendo toda a sua formação acadêmica nos Estados Unidos, com premiação na Espanha e em outros países. Professor, a gente observa que para uma população que, na sua maioria, né, ela tem mostrado pouco apego aos valores democráticos, as várias pesquisas de opinião traduzem isso, né? Esses fatores acabam, digamos assim, ocultando alguns avanços também democráticos, né, já conquistados. Que exemplo o senhor daria dessa condição da população nesse balanço do processo democrático do Brasil? Primeiro, eu não sei se nós temos tanto avanço democrático, né? A Constituição de 88 é um exemplo, né? Mas nós já tínhamos tido 7 antes, né? Então, no setor de Constituição nós estamos indo muito bem, porque nós sempre tivemos. A nossa primeira Constituição é 1824, né? Mas a que mais aproxima, que dá uma condição de igualdade, ainda que o povo não sinta-se assim,
na condição de iguais. Né? Olha, para você ter uma ideia do que é esse pensamento, e eu agora estou pensando sobre os brasilianistas, né? A própria Constituição, quando você está, o século XVIII, que trouxe a ideia de direitos que são estabelecidos em códigos, que são chamados Constituição, a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição, de 1824, ela é dedicada à Santíssima Trindade. O que nós éramos, ou seríamos, ou deixaríamos de ser, não era pelo direito do cidadão, nem pela vontade do imperador. Era pela Santíssima Trindade. Então, a nossa história é uma história fraturada. Não se justifica, por exemplo, que você tenha um Brasil, um país unitário, de governo unitário durante o período colonial, e no período de república, ele se mantenha da mesma forma. Por uma razão simples. No Império, você tem uma figura central de onde saem todas as decisões, todas as propostas, toda a manifestação da ansiedade do povo, que seria o palácio do imperador. Quando nós passamos a ser uma república, na primeira Constituição republicana de 1881, nós mantivemos o mesmo sistema de um federalismo falso. Nós temos um sistema unitário, onde as decisões hoje, 2019, as decisões que afetam o cidadão de Alagoas é tomada em Brasília. Não é tomada aqui na... Sem nenhuma identificação da realidade diferenciada de um país continental como o Brasil. Nenhuma cumplicidade. São decisões que são tomadas em Brasília. Centralismo democrático. Centralismo democrático é bonito porque ele só funciona no comunismo também. O centralismo democrático é uma maneira de explicar o inexplicável. É porque a democracia ocorre no processo de tomar a decisão. Uma vez tomada a decisão, acabou. Esse é comunista. Essa é uma coisa puramente comunista. Centralismo democrático também não existe mais, porque uma vez que você toma as decisões, elas passam a ser de responsabilidade de uma pessoa, que é o ditador. Na maioria das vezes você tem, pode até ter um comitê, uma coisa, mas em geral você tem uma pessoa. Pega Fidel Castro, todas as decisões de Cuba tomadas durante 50 anos foram dele. Né? Mas voltando ao Brasil, o nosso problema é que o fato de nós não sermos iguais criou situações que passavam a ser naturais. Por exemplo, você ter uma escola, eu fui para a escola, o ensino elementar, o primário, em Porto Real do Colégio. A sala era vazia. E os meninos que jogavam bola comigo na beira do rio não iam para a escola. Havia vaga, mas não havia aluno na escola. Então, é algo que está já embutido na cultura do diferenciado. É a diferenciação que faz com que eu mesmo não me preocupasse com um menino que jogava futebol comigo toda tarde, que eu ia para a escola de manhã e ele não ia. Nunca passou pela minha cabeça. Questionar? Nada, questionar de maneira nenhuma. Para que questionar? Tá? Então, a nossa história é uma história que não é afortunada. Por sinal, ela é desafortunada. Nós tivemos uma grande dificuldade com os negros, nós matamos mais de 6 milhões de escravos, também. Nós matamos milhões de índios. Nós temos a dificuldade, porque nós temos a dificuldade de não aceitar que somos iguais, Gorete. Nós, como uma raça brasileira, somos a única que só pensa em si mesmo. E enquanto nós não mudarmos... Isso justifica, por exemplo, é terrível dizer isso, mas o preconceito que há
de raça no Brasil, contra negros no Brasil, quando os negros representam mais de 52% da população. Há uma teoria na academia europeia que o negro no Brasil não é porque ele é o cidadão de segunda e terceira classe, não é porque ele é negro, não. É porque ele é pobre. Sim. Esse que é o preconceito baseado no pobre. Mas já sabe-se que, em sendo negro e pobre, o preconceito ainda é pior. Aí a situação é muito pior. Né? Então, nós temos que tomar uma porção de decisões. Primeiro... Melhor dizendo, pobre e negro. Pobre e negro. Nessa... Aí está condenado, sabe? Porque outro grande problema que nós temos na cultura brasileira é o que eu chamo síndrome da transferência da responsabilidade. Síndrome da transferência da responsabilidade. A responsabilidade sempre é do outro, nunca é minha. Se houver uma maneira de transferir essa responsabilidade... Eu transfiro. E principalmente... Isso tem a ver com o quê, professor? Com a nossa história, em que sempre na desculpa de que nós não tomávamos as decisões, nós não éramos responsáveis pelas decisões erradas. Né? Se você tem um forma de se livrar de algo que não desse certo. Pois é, esse é sempre o egoísmo de quem só pensa em si, dessa singular característica da desigualdade brasileira. E nós nunca fizemos nenhum esforço no sentido de mudar. Nenhum esforço no sentido de mudar. Uma tentativa de mudar, no período da década de 60, por exemplo, a década de 60, o movimento político brasileiro da década de 60 é o movimento mais romântico que tem, porque era paz e amor. Num lugar melhor do mundo é do Brasil para paz e amor. Sabe que você não... Até a Revolução Brasileira, você teve uma revolução ou um golpe, que você tem um golpe mesmo, com 60 milhões de brasileiros, nós tínhamos naquela época, e você tem 400 que morrem, alguma coisa está errada. Dentro dos princípios de uma... porque a democratização do Brasil, ela surgiu justamente da restauração de um governo civil, mas de uma forma, não houve uma ruptura com a ordem anterior, propriamente dita. Nem ontem, nem hoje. Nem o governo era tão civil, sabe? Porque outra coisa que a Constituição de 1824 criou foi o poder moderador. Durante a República Velha, o poder moderador eram as Forças Armadas. Exatamente. No Império, era o imperador. De 1981 até 1964, eram militares. Aí em 64 disse, agora nós vamos assumir. Aí professor, o que a gente teria para conversar demandaria um programa ou mais. Eu lamento informar que estamos no fim do nosso minuto final, mas eu quero saber do senhor o seguinte: o que caracteriza essa sua opção de se intitular Caçador de Esperanças? É uma frase que consta até no seu... no cartão de visitas. No cartão de visitas, exatamente. É porque eu sempre penso que sempre acontece o melhor. Sempre acontece o melhor, por mais ruim que seja. Eu fiz uma cirurgia cardíaca. Não podia ser melhor do que eu fiz. Tem difícil, dificuldade, sofrimento. Não tem nada de sofrimento. Sofrimento é a oportunidade que eu tive de viver de novo e de ter um novo horizonte para superar. Um novo olhar para a vida. Então, né? Eu sempre acreditei que você tem que ter esperança e que tem que ir atrás dela e construí-la, sabe? Fazer com que ela se transforme em realidade. Não vai acontecer como um passe de mágica. Um passe de mágica, de maneira nenhuma. Impossível. Então, eu sou um caçador da esperança. Sempre fui e continuarei sendo. Que bom. Essa opção é uma opção de vida maravilhosa. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade, certamente. Sempre um prazer. Será um prazer voltar. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.
ótimo, professor. Na próxima vez. Boa.